Saber o exato momento de quando comprar as passagens aéreas pode fazer você economizar bastante tempo e principalmente dinheiro. Hoje eu vou te mostrar algumas ferramentas, alguns horários e principalmente algumas estratégias para você economizar muito. Eu sou Harrison Nascimento e nesse canal nós falamos sobre estratégias de viagens. Se esse conteúdo te interessou, considere se inscrever aqui no canal. Para começar a entender um pouco sobre essas estratégias de economia na hora de comprar passagem, aí eu vou falar para vocês algumas situações que a gente fazia há um tempo atrás. Eu não sei se você é tão antigo quanto eu no mundo das milhas e passagens aéreas, mas eu lembro que antigamente, para poder comprar passagens aéreas, para poder a gente pesquisar alguma coisa mais barata, eu lembro que a gente ia para o computador de madrugada, né? Então a gente levantava 2, 3 horas da manhã para ficar pesquisando passagem, porque de madrugada era quando a gente encontrava as passagens mais baratas. Além disso, às vezes às terças e quintas a gente também fazia essa pesquisa para poder encontrar essas passagens mais baratas. Na minha época era assim, eu não sei se vocês eram assim também. Mas vale ressaltar que hoje em dia isso daí já virou um mito, tá, gente? Não existe mais aquele padrão de quando encontrar uma passagem mais barata, mais cara, né? A gente vê que tem alguns horários que são mais vantajosos para isso, mas de forma geral, se você pesquisar uma passagem de manhã, você pode muito bem comprar uma passagem muito mais barata em relação ao horário do almoço ou em relação à tarde ou de madrugada, por exemplo. E uma coisa que é importante a gente entender é a gente pensar como mercado, né? Então entenda que esse mercado de compra de passagens, ele é como se fosse um mercado financeiro ou um supermercado que você faz no dia a dia. Então as companhias aéreas, elas liberam essas passagens com um prazo aí de 12 meses. Né? Então ela libera um voo para daqui a um ano, então a partir daqui a um ano você já consegue comprar essa passagem. Agora pensa como se você fosse uma empresa aérea, né? Qual é o sentido de você liberar uma passagem hoje que vai ser disponibilizada daqui a um ano para viajar e você fazer um preço promocional? Né? Então não faz tanto sentido você com uma grande antecedência já estar liberando algumas promoções. Essa promoção ela vai muito ali da lei da oferta e da procura, né? Oferta e da demanda. Então se você está tendo alguma coisa que está sendo muito procurada, com certeza aquele preço vai subir. E se ela está sendo pouco procurada ou se tem uma grande quantidade, o preço dela tende a cair, né? Então esse mercado funciona exatamente como um mercado financeiro. Se a gente conseguir pensar dessa forma, a gente consegue economizar bastante, tá? Então lembrando que nesse prazo de um ano, você tem aí um ano para fazer essa sua pesquisa, mas geralmente os extremos, né? Então quanto mais longe da data da viagem, o preço pode estar mais alto. Pode acontecer algumas exceções aí, por isso que é bom você pesquisar. Eu vou falar dessas estratégias daqui a pouco. Assim como também uma data muito próxima ali. Então faltando uma semana, faltando ali alguns dias para aquela viagem, muito provavelmente aquele preço vai estar num valor muito superior ao que era se você tivesse pesquisado alguns meses antes. Então é bom considerar esses fatores antes de pesquisar suas passagens. E como não existe essa lógica muito clara, é importante que a gente use algumas ferramentas. Eu vou falar de uma ferramenta específica aqui daqui a pouco e ela vai te auxiliar bastante a saber o momento exato de você comprar essa passagem. Em se tratando de voos domésticos ou voos nacionais, né, aqueles que são vinculados aqui dentro do país, é importante a gente considerar esse prazo de um ano, mas que você vá pesquisando dentro desse ano, faça algumas pesquisas semanais, né? Se você puder pesquisar todos os dias, tira aí 5 minutos do seu dia, por exemplo, você consegue pesquisar um destino, você vai vendo que esses preços vão dando uma variada. É importante você pesquisar com antecedência, mas lembra de não ter que comprar, tá? Por quê? Provavelmente esses preços vão estar mais baratos, mas você pesquisando com uma certa antecedência, você consegue ver se esse seu preço está barateando ou se está ficando mais caro, né? Você consegue tirar uma média, então você sabe ali se o voo que você está procurando, ele está variando entre 500 e 700, entre 1.000 e 1.200 e por aí vai. Né? Então é importante que você faça essa pesquisa antecipada, mas que você se prepare principalmente para voos nacionais para uma faixa de data entre 1 a 4 meses. Tá? Então entre 1 e 4 meses você tem a probabilidade de encontrar voos muito mais baratos. Já para os voos internacionais, você também vai seguir essa mesma lógica. Você pode pesquisar com antecedência, não necessariamente você tendo que comprar com essa antecedência. Você tem que verificar esses valores para você tirar um preço médio. Então, com maior antecedência, você consegue verificar os preços muito melhor. Mas vale lembrar que se dentro dessa sua pesquisa, com uma certa antecedência, você encontra alguma coisa que está muito fora da curva, você encontra um valor muito mais barato do que o normal, você pode até comprar, não tem problema nenhum. Muito provavelmente esse preço aí ele não vai ser repetido lá na frente, tá? Então é importante você verificar isso daí. Mas quando se trata de passagem internacional, a gente sempre dá uma margem entre 2 e 6 meses como o tempo ideal para você comprar essa passagem. Então você já vem pesquisando ela lá de trás, mas quando tiver entre 2 e 6 meses, é muito provável o tempo que você vai fazer para adquirir a passagem naquele momento.
E vamos aqui falar das estratégias das ferramentas para baratear essa nossa compra de passagem. Primeira coisa que a gente tem que entender é que você precisa de um planejamento, né? Não adianta querer fazer uma viagem e tirar logo do nada, que você muito provavelmente não vai economizar tanto. Então, se você fizer aquele planejamento todo certinho, já é um ponto positivo. Outra situação que você precisa observar é a flexibilidade. Tá certo que falar de flexibilidade, principalmente de tempo, não é bom para todo mundo, né? Eu conheço, por exemplo, muitos amigos que são professores, que eles sempre estão reclamando para mim que não conseguem comprar passagem barata, porque eles só ficam de férias ali em janeiro, né? Aquela época de final de ano, de dezembro e janeiro, e é justamente a época de alta estação na maioria dos lugares. Então eles reclamam bastante que sempre estão comprando passagem cara. Mas aí eu digo para eles, se você tivesse planejamento, uma certa flexibilidade, não que seja por meses diferentes, mas datas dentro daquele mesmo mês, você pode economizar bastante. Por exemplo, ao invés de você fechar uma pesquisa, eu quero viajar entre o dia 2 e o dia 10, em vez de você fechar nesses dias, você considera viajar entre o 25 do mês anterior e o dia 15 desse mês. Então você tem uma janela muito maior para fazer essa pesquisa. Você pode viajar a mesma quantidade de dias, só que você tem que ter essa flexibilidade um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Às vezes um dia nessa sua viagem, um dia a menos ou um dia a mais, pode mudar bastante o preço daquela sua passagem. Outra flexibilidade que a gente pode encontrar é em relação ao seu destino, né? Então, quando você está pesquisando uma passagem, você procura um determinado destino, mas verifica em volta dele se você tem outras possibilidades de chegada, né? Às vezes, uma mesma cidade tem mais de um aeroporto e você está pesquisando só em um aeroporto, você pode pesquisar pelo outro. Às vezes, essa diferença de preço pode, lá no final, trazer um grande benefício para você. E uma das ferramentas que eu aconselho você a usar é o Google Flights, ou também conhecido como Google Voos. Para mim, é uma das melhores ferramentas que se tem para fazer pesquisa. Não necessariamente para você comprar alguma passagem, mas para fazer pesquisa ela é ótima, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador e vou mostrando algumas funcionalidades. Eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo mostrando todas as configurações ocultas desse aplicativo ou desse site, que a gente consegue baratear muito mais a nossa viagem, tá? Hoje eu vou mostrar algumas dessas funções para vocês que já vão ajudar bastante. Bom, aqui é a tela do Google Voos ou do Google Flights. Então é uma interface bem simples, a gente coloca aqui nossa ida e volta, escolhe o local que quer sair, o local que quer chegar, mas o importante é a gente ver que tem esse mapa aqui do lado. A gente vai aqui em explorar, aqui do ladinho você tem o explorar, e aí a gente vai ver algumas situações aqui, Quando a gente coloca em explorar, o próprio Google dá pra gente esse mapa, né? Então quando você aproxima ou distancia, ele já te dá vários destinos. Como eu não coloquei um destino específico, ele me dá vários destinos e com os preços, né? Vocês estão vendo aqui. Então, se você aproxima aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui sobre a Europa, e se eu aproximar mais, aí cada vez que eu chego mais próximo, ele vai me dando outras opções de destinos com seus respectivos preços, né? E aqui do lado ele já me dá algumas opções também de alguns locais, né? Eu vou clicar aqui no primeiro só para a gente ver. Eu não coloquei data, não coloquei nada. Aqui ele já me mostra Lisboa, por exemplo, ele já está me dando alguns pontos turísticos, só que isso aqui não interessa para a gente agora. O que é interessante é a gente ver isso aqui, Bem aqui eu tenho todas as companhias aéreas nesse exato momento que fazem essa rota daqui, que eu escolhi agora, tá? Mas o que a gente consegue ver aqui, são os preços, uma pesquisa variando de uma data que o próprio Google fez para a gente. Então ele coloca aqui um gráfico para a gente com 3 cores. Então você está vendo aqui que no finalzinho tem uma coloração mais avermelhada, né, onde os preços estão acima do normal. Então aqui no meio você tem essa linha amarela que está indicando que é o preço normal, que é encontrado geralmente nas pesquisas para essa data, para esse local. E aqui em verde é o momento ideal para você comprar, né? Seria o momento ideal, que é quando as passagens estão mais baixas do que o normal. Tá? Mas o interessante é você ver isso aqui, mas também se você rolar mais para baixo um pouquinho, vou mostrar para vocês aqui, você vai ver os voos. Então clica aqui nos voos, que temos aqui os voos, como eu falei para vocês, e bem aqui a gente vai ver o mesmo histórico que estamos vendo lá. Então ele mostrou para a gente esse gráfico ainda agora, que eu já mostrei para vocês, e agora você tem um gráfico em linha que você consegue visualizar melhor o andamento dos preços dessa pesquisa. Tá? Então você vai ver que o preço aqui, ele parte aqui a 58 dias, 59 dias, de aproximadamente R$4.000. Então essa mesma passagem ela sofre algumas variações. Por isso que eu disse para vocês que é importante você pesquisar com antecedência, você ter esse planejamento, porque você consegue saber se a passagem está subindo, se ela está descendo, se ela está andando de lado. Aqui, por exemplo, a gente teve uma queda muito grande. Há 22 dias atrás, essa passagem saiu de 4.000 para 3.345. Então seria um momento para você comprar essa passagem. Mas
Se você ainda não estava preparado para comprar essa passagem, você pode aguardar mais um pouco. Agora, essa passagem pode subir bastante ou pode descer um pouco mais, né? Então você tem que ter essa ideia de preço. Nesse momento aqui, a gente sabe que essa é uma passagem um pouco abaixo do normal. Então seria um momento de você comprar, tá? Então aqui esse gráfico ele consegue mostrar justamente isso para a gente, que facilita bastante na hora da nossa pesquisa. Por isso que é importante também a gente fazer uma lista de cidades ali em volta da onde a gente quer ir, com os valores. Então, baseado nessas pesquisas aqui, você sabe por onde que é melhor chegar, por onde que é melhor você sair, né? Então, nem sempre ir e voltar pela mesma cidade é vantajoso. Às vezes você chegar por uma diferente, sair por outra, passando por aquele destino que você estava procurando ali no meio, além de conhecer mais locais, você consegue aproveitar muito mais sua passagem por um preço, sua viagem por um preço um pouco mais barato. Tem gente que não tem essa paciência, né, de ficar pesquisando ali todo dia, de tirar um pouquinho do seu tempo para olhar, ou por semana, por exemplo, mas o que você pode fazer é isso aqui, ó. Você sobe aqui nessa página, você vai ver que lá em cima ele tem uma facilidade para a gente, ó. Você monitora os preços, então aqui nessa abazinha aqui, você clica nessa aba e monitora esses preços, de preferência em qualquer data, tá? Porque aí fica mais flexível pro Google fazer essa pesquisa para vocês. Como a sua conta já está logada, ele vai ficar mandando esses alertas para vocês direto lá para o seu e-mail. Se você não quiser mais receber, você vai lá e tira e para de monitorar esses preços. Depois que você já verificou, encontrei a passagem que eu queria, para o local que eu queria, tá numa condição ótima. O que você vai fazer? Você pega essa data, pega essa companhia aérea e loga direto no site da companhia, tá? Por aqui não é interessante você comprar. Às vezes até aparecem algumas promoções de algumas empresas aqui fazendo preço muito mais barato do que o da própria companhia aérea. Às vezes o preço nem é tão diferente assim. Então eu sugiro que mesmo que o preço seja um pouquinho mais caro, você compre direto com a companhia aérea. Isso porque se você comprar por um terceiro, você pode estar economizando, pode dar muito certo, pode ser legal para você. Mas se der errado, a complicação vai ser muito maior. Imagina só, às vezes é difícil a gente entrar em contato com a empresa quando a gente quer resolver um problema direto com a companhia. Imagina se tiver um terceiro ali no meio, né? Eu conheço alguns amigos que já tiveram problema com essas empresas e às vezes a empresa ela cancela a viagem da pessoa assim de cima da hora e não devolve o dinheiro imediatamente, demora algum tempo até ela devolver. E esse prazo que essa pessoa fica com esse dinheiro parado, na hora que retorna para a conta dela, o dinheiro retornou exatamente a quantidade que ele enviou. Ou seja, aquele dinheiro ficou parado, dependendo do tempo, se passar 1, 2 anos, por exemplo, aquele seu dinheiro ali perdeu valor, né? A inflação aumenta, mas o seu dinheiro continua a mesma coisa. Então, aquele seu poder de compra que você tinha na época que comprou a passagem a primeira vez, era muito maior do que agora que essa companhia te devolveu esse dinheiro. É importante considerar também na hora de fazer essas pesquisas os fatores externos, né? Então não adianta também só procurar a passagem a qualquer momento. Às vezes você tem que ver se está numa alta estação, se está numa época de chuvosa, se tem algum evento naquela cidade, né? Então, por exemplo, vai ter uma Olimpíada, vai ter Copa do Mundo naquele local. Então você sabe que automaticamente os preços vão ficar bem maiores. Então você já tem que dar essa analisada também nos locais que você quer viajar antes de fazer a pesquisa. E como você ficou aqui até o final, eu vou dar uma dica bônus para vocês. Quando eu vou fazer as compras da minha passagem, eu geralmente viajo eu, minha esposa e meu filho, né? O que eu faço? Ao invés de procurar a passagem pelos 3 de uma só vez, eu procuro uma pessoa de cada vez, né? Tem algumas situações que as pessoas fazem, eu não sei se dá muito certo, né? Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, mas tem gente que coloca ali o buscador em modo anônimo, né? Como é um hábito, eu não sei nem se funciona, mas como é um hábito, eu costumo usar. Mas a dica que eu dou é que você faça uma pesquisa para as 3 pessoas, mas também faça pesquisa separadamente. Abra uma aba para cada pessoa e faça pesquisa separadamente. Porque, às vezes, o site da companhia, ele até apresenta uma passagem que esteja mais barata, que ela está no período promocional. Mas, às vezes, a companhia só está disponibilizando uma. Então, se você faz essa pesquisa, a companhia não consegue separar o valor promocional do valor cheio. Então, o que ela vai dar? Ela vai te dar o valor cheio para as 3. Então, ao invés de você fazer isso, você procura separadamente. Muitas vezes você consegue pesquisar uma passagem mais barata e as outras mais caras. Mas o que vai acontecer? Você tira uma média disso daí. Então o preço vai ficar um pouquinho mais barato do que se você tivesse comprado as 3 juntas, tá? Então essa dica aí pode ajudar também muito vocês. Então se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.